Centenas de búfalos vivendo em condição de abandono numa fazenda no interior de São Paulo. Os animais estavam morrendo de fome. Testemunhas dizem que o dono perdeu o interesse no rebanho. Muitos perderam a vida. Brotas, Fazenda Água Sumida, 6 de novembro de 2021. Após uma denúncia, a Polícia Ambiental de Brotas encontrou 22 carcaças de búfalas enterradas, além de centenas de animais visivelmente desnutridos, sem água, sem comida, em situação de abandono. Nos dias que seguiram a denúncia, veterinários, ativistas, voluntários se mobilizaram para ajudar como podiam para que esses animais sobrevivessem. Ao chegar aqui, o cenário foi de destruição. Parecia que eu tinha descido em Marte. Solo todo degradado, aqueles animais agonizando, muitos deitados, muitos sem vida, muitos agonizando. A gente não sabia nem mesmo por qual começar resgatando. A fazenda era, até então, usada para a produção de leite. Mas grande parte da mesma foi arrendada para a plantação de soja e o espaço dos animais foi ficando cada vez menor. Essa era a área de ordenha da fazenda. Até poucos meses atrás, essas búfalas eram trazidas para cá, dos dois lados, e elas tinham aqui os equipamentos acoplados para retirar o seu leite. Inclusive, vocês podem ver ainda resquícios aqui dessa manipulação desses animais. Inclusive brincos que tem aqui no chão com o número de cada uma delas, afinal elas eram tratadas como números. O leite tirado ali era usado para produzir, por exemplo, a mussarela de búfala, um produto considerado por muitos como saboroso e, por que não dizer, inofensivo. Essa, aliás, é uma imagem que toda a indústria explora no imaginário do consumidor. É comum encontrarmos no mercado produtos à base de leite e queijo, onde animais, principalmente vacas, felizes e tranquilas, estampam suas embalagens e rótulos, criando uma realidade paralela ao que de fato acontece para que esse produto chegue até as prateleiras. De um lado, consumidores que não abrem mão dos seus hábitos e costumes, e de outro, uma indústria que procura atender a essa demanda vendendo mais do que um produto, mas uma ideia de carinho e amor no trato com os animais. Mas o que de fato acontece até que esse produto chegue no prato? Qual a verdadeira história por trás de uma peça de queijo, de um copo de leite ou de um simples iogurte? Seriam búfalas, vacas, cabras, animais que têm uma vida livre e feliz? Ou seriam mães, que passam suas vidas dando à luz a seus filhos para que seu leite seja vendido? O ciclo de produção de uma vaca leiteira começa por volta dos 2 anos de idade, quando ela é emprenhada. Meses depois, ela dará à luz ao seu primeiro bezerro, quando iniciará sua vida como fornecedora de leite. Poucos meses após parir, ela será emprenhada novamente. Os bezerros recém-nascidos são frequentemente separados de suas mães logo após o parto. Bezerros machos de vacas leiteiras podem ser de pouco ou nenhum valor para o produtor, já que são incapazes de produzir leite e são raças diferentes das criadas para a produção de carne. Esses animais são muitas vezes descartados ou consumidos por apreciadores de carne de vitela, depois de uma vida curta, presos em baias onde sequer podem caminhar. Tudo isso para manter a carne mais atrativa para o consumidor. No caso de Brotas, centenas de búfalas foram abandonadas e muitas estavam prenhes. Algumas chegaram a abortar devido à situação que se encontravam. Fracas e desnutridas, muitas pariram, porém não resistiram e morreram após o parto, deixando para trás dezenas de animais órfãos. Não era raro, naquele cenário de guerra, encontrar búfalas andando com 3 ou 4 bezerros que tentavam, em vão, já que elas estavam magras e sem leite, mamar nessas mães adotivas.
Tem muitos órfãos, né, infelizmente, por conta das fêmeas que morreram. Normalmente 1, 2, às vezes até 3 fêmeas, elas formam uma creche para cuidar dos animais, dos filhotes e de alguns jovens também. Algumas não estão produzindo leite, mas mesmo assim elas cuidam dos filhotes. Então, quando a gente se aproxima, elas impõem uma distância para a gente deles. Então é um sistema de proteção mesmo desses filhotes. Centenas de bezerros foram trazidos ao pasto pelos voluntários. Anteriormente, eles estavam em uma área sem vegetação, onde eles comiam as cascas das árvores para sobreviver. Na indústria, esses animais são conhecidos pelo número que carregam em seus brincos. Após a chegada dos voluntários, eles foram ganhando nomes, cuidado e carinho. Mami foi uma das búfalas resgatadas e levadas ao hospital de campanha. Ela estava prenhe, mas devido ao seu estado de saúde debilitado, acabou perdendo o bebê. Os nossos esforços foram gigantes com todos, né? Mas com ela foi um cuidado maior ainda por saber da prenhez. E a gente estava muito empenhado, né? Nela, tanto que o nome dela é Mami por causa disso. Ela não deixou de ser mãe, ela foi mãe. E o aborto dela foi muito difícil pra gente. Recebeu muito cuidado e carinho até começar a dar seus primeiros passos e se recuperar. Tupi é um dos muitos órfãos do leite. Encontrado sozinho no pasto, já muito debilitado, foi acolhido e atendido pelos veterinários. E, para sua sorte, foi adotado pela búfala de número 7, uma das búfalas mais velhas da fazenda. Ela agora se chama Iracema e, além do tupi, ela adotou também o guarani. Carequinha foi uma das primeiras búfalas a ser resgatada. Nos primeiros dias, talvez pela dor que sentia, se mostrava muito arisca, mas logo foi confiando nos voluntários e ganhando o coração de todas as pessoas. Os 14 primeiros dias meus eu dormia aqui, era dia e noite aqui na fazenda. Então era a noite inteira passando, cobria ela nas noites mais frias, pela manhã vinha, dava um beijo. A gente viveu muito tempo junto e todo dia era um progresso. Ela tinha esse jeito dela, depois ela aceitou o nosso amor, né? E ela reconheceu isso porque toda vez que ela me via, ela ficava feliz, ela olhava. A gente lutou muito por ela e ela lutou junto, né? Então eu acho que foi muito recíproco da parte dela. E assim, o que eu queria ver, felizmente eu vi, e foi o dia que ela levantou. Olha que presente, depois de 2 dias, ela ficou em pé e está aqui, vendo o pôr do sol. Mas afinal, o que essa situação extrema de abandono e maus tratos tem a ver com a indústria do leite? O caso das búfalas de Brotas mostrou para o mundo uma realidade que poucos conheciam, ou melhor dizendo, que muitos evitam encarar. O fato de que vacas, búfalas ou cabras que são exploradas para o leite são mães. Elas naturalmente criam fortes vínculos com seus filhos e possuem características únicas, individuais, assim como nós humanos. Mas nessa indústria, alimentada pelo leite da manhã e a fatia de queijo da tarde, essas mães são verdadeiras máquinas, obrigadas a produzirem cada vez mais, mesmo que para isso sejam separadas dos seus filhotes, a cada nascimento, ininterruptamente, para que seu leite seja vendido. Seus filhotes são órfãos do leite, animais que nascem apenas para atender uma demanda do mercado.
Mas será mesmo que esse sistema não pode parar? Será que é realmente necessário manter produtos de origem animal na nossa alimentação? Uma alimentação 100% à base de vegetais, que exclui todos os alimentos de origem animal, não somente é possível, como também é, comprovadamente, uma das formas mais efetivas de você cuidar da sua saúde. Não existe nenhum nutriente que seja sintetizado ou fabricado pelos animais que seja essencial para os seres humanos. Tudo que a gente precisa está na natureza. Precisamos lembrar que esse não é um caso isolado. Búfalas ou vacas na indústria do leite e do queijo são mães. Independente da forma como são criadas e mantidas, são mães. O leite dos seus filhos será vendido e seus filhos privados de viver ao lado dessas mães. Ao final do ciclo de produção, elas também são descartadas por não serem mais úteis ao produtor. E assim, o ciclo recomeça com novas mães e com novos filhos. E voltam a ser apenas números, quando a história não ganha a proporção de um desastre como aconteceu em Brotas. Condessa, Malévola, Sol, Carequinha foram mães que durante toda a vida tiveram seus filhos separados. Mami sofreu um aborto. Vitório e Tupi perderam suas mães. Vitório perdeu também sua vida após o resgate. Carequinha foi uma filha e por diversas vezes também foi uma mãe. Antes de partir desse mundo, deixando seu exemplo de força e amor. Como eles, dezenas, centenas, milhares de bezerros nascem e morrem todos os dias para que por 10 segundos alguém desfrute do que os teria alimentado. Estes são apenas alguns dos órfãos do leite. Brotas, 3 de janeiro de 2022. Nasce a primeira bezerrinha livre. Ela nasce no mesmo dia que completa um mês da morte da Carequinha. Seu nome é Aurora, em homenagem a ela, que gostava tanto de observar o sol. E ela não é uma órfã do leite, como nenhum desses animais deveria ser. Bem-vinda, Aurora.